Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde, porque eu adoro fazer o programa, eu adoro estar aqui com você, tenho certeza que o Miguel também, os nossos convidados também. É muito gostoso estar com você, conversar com você e a gente atualizar esses assuntos de saúde que tem de mais moderno, o que tem de melhor para a nossa saúde, como nos mantermos mais jovens, mais saudáveis, com mais energia, com mais vontade de viver. E hoje o assunto é esse, é como a gente se manter ainda mais jovem, ainda com mais saúde. E o nosso convidado hoje é o Vitor Sorrentino. A gente recebe e-mails assim direto para trazermos o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. E é uma honra para mim que sou tia, né? Me sinto assim, a Cristina vai me matar, mas eu me sinto um pouco mãe do Vitor também, porque a gente, desde pequenininho, a gente sempre muito perto, a gente é uma família italiana, muito unido. Sempre que a gente pôde, morou um do lado do outro, um perto do outro, né? Então a gente me sinto tia, mãe. Sempre que a gente pôde e sempre que a gente precisou, né? É, a gente sempre teve Como eu junto, casei né? muito cedo, eu fiquei com os filhos todos no mesmo apartamento que meu pai e a Ana, que era mais nova. Então, na verdade, sempre que pôde, a gente pode mudar para precisou, né? Os primeiros 10 anos a gente morou junto. Depois a gente morou no mesmo edifício, porque tu saiu dali e morou ali na esquina. Depois Isso. mudou para o mesmo edifício. Aí quando saímos Aí de já lá... tinha melhorado bastante a situação. Aí cada um tinha um quarto, aliás, os filhos num quarto e eu no outro. Porque até então eram os filhos e eu tudo no mesmo quarto. Mas as coisas foram melhorando a tal ponto que nós fomos para um condomínio. E aí foi escolha nossa. Daí a gente foi morar juntos. Que era 4 andares a casa, cada um com a Isso. sua piscina, cada um com o seu salão de festa e a porta com porta, né? A opção sempre foi morar perto, sempre foi morar junto. Não, depois foi opção, realmente, né? O mais longe que a gente já ficou é 10 quadras. Que é o hoje em dia, né? Nós nunca ficamos longe. Mas, Ana, assim, ó, o Vitor, ele fez pós-graduação em cirurgia geral na Santa Casa do Rio, enfermaria do Dr. Vinhais, que é quem ajudou a escrever o Sabston, ou fazer tradução do Sabston, que é o livro de cirurgia, que é o, vamos dizer assim, o manual do cirurgião geral. Depois ele fez pós-graduação em cirurgia plástica com um colega, que é o Ricardo Ribeiro, que é muito conhecido no Rio, excelente pessoa, excelente profissional. Depois disso, quer dizer, fez a faculdade, 6 anos, 5 anos, 6 de pós-graduação, e a gente foi fazer uma pós-graduação juntos, que foi com o Lair Ribeiro, que é em nutriendocrinologia. E é isso que fez com que o Vitor, hoje em dia, por exemplo, tu diz que tem orgulho, né? Na verdade, tu é praticamente quase mãe, né? Não, eu sou conhecida hoje como a tia do Vitor. Eu sou conhecido como o pai do Vitor. Eu estava viajando para os Estados Unidos, me pararam no aeroporto, um casal de BH. Doutor, o senhor é o doutor Miguel? Eu falei, sim, tu fica imaginando que é daqui, né? O senhor é pai do Vitor? Eu falei, sim, sou pai do Vitor. Eu sou a tia do Vitor. Não, Onde me gente... encontram, tu é a tia do Vitor. A gente assiste o programa, tal, assiste o programa de vocês com o Lair e tal. Quando é que vocês vão gravar de novo com o Lair? Quer dizer, depois foi um funcionário da American Airlines, né? Não, doutor, deixa que eu pego a mala, eu assisto seguido o programa. É uma satisfação quando as pessoas falam isso, porque na verdade a gente faz o programa para as pessoas. Né? E nesse sábado, deixa eu te dizer, nesse fim de semana nós encontramos um casal no Super que fez questão de parar o Alexandre, meu esposo, para mostrar a esposa que tinha emagrecido 20 quilos, 30 quilos, com as dicas do livro do Vitor. Então assim, é um orgulho estar aqui, as pessoas pedem muito o Vitor, assim como pedem o Lair, pedem muito o Vitor também, porque o Vitor escreveu um livro maravilhoso, né? Um de capa verde, que ele está lindo e maravilhoso. Ele é mais bonito pessoalmente, né? Deixa eu dizer para vocês que ele é mais bonito pessoalmente. Mas assim, e o livro dá muitas dicas de como viver bem, de como viver melhor, de como emagrecer. Mas claro que livro é ótimo, mas ter ele pessoalmente é melhor ainda. Então a gente trouxe aí no programa para a gente falar. E qual vai ser o nosso assunto hoje, Vitor? Qual vai ser, Miguel? Estresse. Depois eu vou botar umas coisas que não tem nada a ver, mas que faz parte do estresse, que eles já estavam me gozando antes de começar o programa, tá? Mas é óbvio. Eu acho... Quem pode, pode, né? Não querendo defender meu irmão, agora, tem tudo a ver com estresse. Porque é uma forma de liberar o estresse. Mas isso eu falo sobre isso daí. A gente precisa inventar algum motivo para ele postar. Pessoal, é que assim, uma das coisas, o pessoal vivia me pedindo para se eu não escrevia em rede social, se eu não tinha rede social. Então, os filhos fizeram para mim o Instagram, que é Dr. Miguel Sorrentino, por favor, entre lá.
É que DR... DR Miguel Sorrentino Júnior, tá? Ou Não. DR Miguel Sorrentino. Que você vai ver que a gente fala um pouco de cirurgia plástica, um pouco de suplementação e um pouco de qualidade de vida. Um pouco umas fotos sem camisa e tal. Essas são fotos que o filho coloca. O que nós vamos falar sobre o quê? Não falou Sobre aí, estresse. Vamos começar com estresse. Fala a sequência que eu É, pedi, na né? verdade, assim, o estresse e relacionando o estresse com ganho de peso, relacionando o estresse com depressão e depois com insônia, relacionando o estresse com depressão, com insônia, com ganho de peso, alteração do colesterol e, finalmente, com câncer. Qual a relação, então, desses 5 componentes? Por onde é que eu olho aí, pessoal? Olha, desses 5 componentes. eu vou te dizer, eu que já fui obesa, eu vou te dizer assim, que a gente sendo gordinha, a gente fica estressada, depressiva e parece que é uma linha assim, ó, quanto mais gordo, mais estressado, mais depressivo, mais gordo tu fica, Mas aí mais... eu vou explicar fisiologicamente o que acontece no corpo, porque não é bobeira, né? Acontece porque o corpo te leva para esse caminho. E para sair dessa roda, né? É muito difícil, é uma roda gigante sem fim. Então, vamos começar falando de estresse, né? Primeiramente, bom dia, boa noite, boa tarde, que passem em outros horários diferentes aí. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Já vim aqui umas 50 vezes no programa. Mas fazia tempo que eu não vinha mesmo, Mas né? esse programa é teu, Vitor. E assim, as pessoas adoram que tu venha e tu tem que vir quantas vezes tu puder. Porque assuntos não faltam, né? Não faltam, né? Mas é que já que eu tenho atendido muita gente com estresse, já estou há bastante tempo até querendo escrever sobre isso mesmo, talvez um outro livro, porque o que está acontecendo com o mundo hoje é muito feliz, muito triste ao mesmo tempo, né? A gente está evoluindo muito, mas involuindo muito em outros aspectos. E para a gente entender isso, de fato, a gente precisa entender essa questão do estresse, né? O que está acontecendo, esse aumento absurdo de doenças tem relação com o estresse, tem relação com hábitos, né? E hábitos e estresse, né? A mesma coisa. Nosso corpo, então, ele veio programado para, primeiramente, nos deixar com capacidade de fugir se tivesse algum problema ou sobreviver se a gente precisasse se alimentar, né? Então vamos pensar primitivamente o que precisa ser mantido até no reino animal. A capacidade do animal caçar, a gente como animal caçar, se alimentar e a nossa capacidade de fugir também de uma situação de perigo. Então tem uma glândulazinha chave nesse processo aí de alerta. É a glândula adrenal. Adrenal, vocês já ouviram falar de adrenalina, né? É produzida fundamentalmente lá nessa glândula. Então tem uma série de hormônios, substâncias que estão produzidas nessa glândula. Cada glândula é um sistema que é dotado de... ela precisa se alimentar com algumas coisas para poder produzir outras coisas, né? E as glândulas produzindo hormônios, os hormônios são como se fossem engenheiros de uma obra. Então a gente precisa, além do alimento para a glândula produzir, eu preciso daí a glândula produzir o que ela precisa produzir dos hormônios, e esses hormônios vão precisar de elementos para construir outras coisas. Então os hormônios precisam, por exemplo, de proteína, eles precisam de minerais, de vitaminas, antioxidantes. É como se fosse um engenheiro, ele precisa do obreiro, ele precisa de tijolo, precisa de madeira. Então esse sistema é contínuo. A gente precisa dar elementos para que o nosso corpo funcione bem. E esse sistema de estresse, toda vez que ele é acionado, ele vira o centro das atenções. Você pode pensar aqui em uma situação de perigo. O que acontece? Está comendo, não consegue digerir direito. Fica nervoso, não consegue nem pensar, a memória vai para o saco. Não pensa em mais nada a não ser aquilo ali. Se chegar um bandido à sua frente, por mais incapacitado que você seja para correr, vai sair correndo. Por quê? Porque esse sistema é prioridade, a gente precisa preservá-lo. Só que hoje o que acontece é o seguinte: toda vez que eu tenho estresse de um telefone tocando uma pessoa desagradável, eu aciono esse sistema. Do trânsito, eu aciono esse sistema. De um alimento ruim ao nosso corpo, eu aciono esse sistema. Toda vez que o corpo se vê em perigo, eu aciono esse sistema. Então, esse sistema que era para ser acionado de manhã, e eu vou mostrar uma curva para vocês, deixa eu ver se eu acho uma curva. E ao longo do dia, ele ter o declínio para que de noite a gente consiga dormir. Dá para mostrar lá na telinha? Olha lá. Então, cortisol, olha o pretinho, tá?
Entre o pretinho e o rosa seria o normal, tá? Mais o pretinho. De manhã ele está alto, o cortisol, por exemplo. A atividade da adrenal está alta de manhã. Ao longo do dia ela vai declinando. Declina, olha aqui, ó. Tá lá retinha. E de noite acontece isso aqui para a gente dormir. Então a atividade da glândula é alta de manhã, daí a gente, cortisol, adrenalina, eu vou mostrar os hormônios que são produzidos. E ao longo do dia ele vai declinando para a gente consiga dormir à noite. Bom, volta lá. Esse é o círculo, tá vendo? Então, dentro dessa curvinha está normal. Volta para mim aqui. Corta para lá, corta para cá. Aí, assim, toda vez que eu tiver o acionamento, eu tenho um pico. Eu teria capacidade de ter picos. Por quê? Porque seria o equivalente a caçar, seria o equivalente a correr de um animal. Eu tenho, então, vários picos que eu conseguiria ter ao longo do dia, fora esse normal, que é o pico de manhã e ao longo do dia declinando. Só que toda vez que eu tenho pico, eu tenho também uma exaustão, um desgaste da glândula. Então esse desgaste, ele é mais ou menos programado, né? Tem gente que veio para ser o caçador, tem gente que veio para ser o cara que organiza as coisas por trás, tem a mulher que veio para fazer uma coisa, o homem que veio para fazer outra. Então cada um tem um sistema específico e isso é muito importante entender, porque cada ser funciona biologicamente do seu jeito. Então tem gente que suporta mais carregar peso, tem gente que suporta menos, tem gente que suporta mais pensar, outros menos, né? Só que os hormônios, eles todos têm comunicação entre eles, principalmente se a gente falar de hormônios que partem do mesmo substrato. E o cortisol é um hormônio esteroidal produzido a partir do colesterol. Deixa eu procurar então aqui e mostrar para vocês. Olha isso aqui que é importante, tá? Manda lá. Olha lá, colesterol, a gente produz progesterona, corticoides, pregnenolona, DHA, testosterona. Então, gente, a base de produção é o colesterol. E se a gente começar a puxar muito por cortisol e ele vai ser prioridade aos outros, eu começo a ter desequilíbrio nos outros. Fica fácil de entender assim, né? Prioridade porque o teu corpo vai dar ênfase para salvar a tua vida. Isso aí. Situação de estresse. Então, se ele está preocupado em salvar a vida, é óbvio que não vai pensar em sexo, né? É óbvio que não vai pensar em engravidar. Em digerir. Exatamente. Né? Em produzir serotonina para ficar feliz. Não quero ficar feliz, eu quero ficar tenso para correr. Só que aí a nossa glândula tem uma capacidade X. E se eu utilizar demais, se eu for acabar com o meu X e ficar com o meu hormônio lá em cima do estresse, essa glândula ativada, chega um momento que ela vai cansar. No momento que ela já está lá no alto, várias coisas dentro do corpo começam a acontecer. Como, por exemplo, a dificuldade da insulina agir. A insulina ajuda a tirar o açúcar do sangue e alimentar as células. Quando ela fica com dificuldade, isso de forma proposital, por quê? Porque o corpo não está afim de fazer isso. Ele está afim de guardar energia para eu correr. Eu começo a comer compulsivamente e esse açúcar não alimenta a minha célula. Se ele não alimenta a minha célula, meu cérebro fala assim, falta alimento. E aí é confusão, eu começo a comer mais. E aí rapidamente, nesse hormônio lá no céu de estresse, eu começo a ganhar peso. Porque o que eu começo a pedir não é carne, não é gordura, infelizmente é o carboidrato. Porque eu já ofereci para o meu corpo o açúcar, ele já sabe como é que é o açúcar. Outra coisa que acontece é a dificuldade de produção de serotonina quando está lá em cima. Então, para ficar feliz, a gente começa a chegar em casa desesperado de estresse e se atira onde? No docinho. Porque o açúcar, ele intoxica o cérebro de tal jeito que ele vicia o nosso cérebro, que ele faz a gente relaxar. Então, esses efeitos que começam lá simplesmente nos estresses, e às vezes é um estresse que a gente nem percebe que está acontecendo, começa a virar uma bola de neve aí. Ganho de peso, dificuldade da insulina, dificuldade da serotonina. Automaticamente, se eu atrapalho a insulina, eu começo a ganhar peso. Automaticamente, se eu atrapalho a serotonina, eu começo a ficar mais triste e buscar alegria em bebida, açúcar, em comida, açúcar, em carboidratos. Sendo carboidrato, só tem uma função no nosso corpo, que é dar energia, os outros não, né? A proteína serve para um monte de coisa e gordura também. O carboidrato só serve para dar energia. Se eu já tiver com energia, o que vai acontecer? Esse carboidrato vai ser estocado em gordura no nosso corpo, fazer a gente engordar. A pessoa engorda, fica mais triste. Sem serotonina, fica mais triste. Se os outros hormônios estão sendo privados,
Testosterona, perde libido. Estrogênio, às vezes problema na menstruação, às vezes para quem ainda menstrua, às vezes problema de retenção de líquido, porque nessa glândula também é produzida a aldosterona, que serve para o rim, também é produzida a testosterona. Na mulher seria até a principal fonte de testosterona, é esta glândula. Produz adrenalina, norepinefrina, então às vezes a gente começa a ter até tonturas. E esses quadros vão se agravando. E a gente enxerga, eu enxergo isso na prática e muito hoje em dia. Só que qual é o grande problema? É que se isso não é identificado dessa forma fisiológica, ou seja, saber o que está acontecendo com o corpo, se eu não procurar entender isso e a história daquele elemento que está na minha frente, ele vai ser identificado erroneamente como um doente. E essa pessoa não está doente. O que está acontecendo é por conta do estresse, desequilíbrios hormonais, essa pessoa está perdendo o controle do corpo. Ele não é depressivo, ele está com problema de produção de serotonina. Ele não é um compulsivo alimentar, ele está com problema para a obtenção de energia. E quando eu utilizo demais essa glândula do estresse, e aí ela não tem mais como deixar lá, como se fosse um cavalo. Eu sempre faço essa analogia. Eu não posso pegar e andar com o cavalo de noite. Eu posso andar durante o dia. De noite ele precisa repousar. A nossa glândula precisa repousar. Quando a gente utiliza demais, fica para o próximo bloco. Não sai daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pois é, eu interrompi o Vitor quando ele estava falando que quando a gente usa demais adrenal, o que acontece? Lavou, depois está novo. Usou demais, lavou, está novo. Não é bem assim, né? Então, se a gente usa demais adrenal, acaba que ela se desgasta e ela se coloca num modo de alerta constante, mas sempre baixa. Então, os hormônios dela baixam a sua secreção, ela baixa a atividade dela, ou seja, de manhã poupa aquele pico, porque não tem condições. Toda vez que eu solicitar, ela tem um pico, e daí depois a gente tem aquela sensação de morte depois, porque é um cansaço extremo, para ela se recuperar ela demora muito. Então a gente fica, pode mostrar lá de novo, gente? Ou não? Aí, olha lá, olha a parte lá embaixo. Começa a bagunçar e olha no final. Tá aqui, ó. Aqui é a fase que o indivíduo não tem mais vontade de fazer porcaria nenhuma, tem vontade de ficar em casa. Chama de falência da adrenal ainda. É uma fadiga, um cansaço, exaustão da adrenal. Ela está cansada, não tem condição de fazer nada. Então eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer, eu não tenho vontade nem de mudar minha alimentação. Mas os heróis da resistência aí, volta aqui para mim, eles acabam tentando ainda, as pessoas vão tentar mudar a alimentação,
comecei a ganhar peso, comecei a ficar depressivo, vou tentar diminuir o carboidrato, eu vou tentar diminuir a quantidade de alimento, eu vou tentar malhar mais, correr mais. Gente, correr mais, malhar mais nessa situação é dar mais estresse para a glândula. Então não basta a pessoa estar ganhando peso, está com um problema para ficar feliz, está com uma compulsão por doces, está se atirando no café, por quê? Porque não consegue mais ficar acordada, com mais energia durante o dia. Ela ainda começa a apelar. E na apelação de aumentar a atividade, diminuir a comida, ela piora. Por quê? O corpo começa a entrar mais comida e ele fala assim, peraí, agora além do estresse eu ainda estou sem alimento. Diminui a atividade dela. Como se mandando a gente descansar, tirar férias. Só que não basta uma férias de 15 dias, nem um mês. Né? Porque a nossa rotina depois vai voltar a mesma. E aí a bola de neve. E quando aquela linha está assim, ó, ela fica baixa para o dia, mas de noite ela está alta. Por quê? Porque alta ela para estar zerada. Então ela está sempre alerta, o nosso sono passa a ser mais leve. É um sono que a gente acorda por qualquer motivo e acorda que parece que passou um caminhão em cima da gente. E aí tem pessoas que começam a confundir com fibromialgia, como disse, já com insônia. Na realidade, não é uma situação muito comum a vários que vocês estão assistindo a gente. E eu passei por isso ano passado, só que eu soube me tratar. Como a gente trata isso, daí a gente entra no final, a gente fala. Mas é uma situação fisiológica, biológica. O ser humano não veio para ficar ativo das 6 da manhã à meia-noite. Antigamente as pessoas chegavam em casa e descansavam. Hoje em dia, o que a gente chega em casa? Celular. Ninguém mais fica escondido, todo mundo nos acha. A Ana estava atendendo agora, que horas são agora? São 8h. Telefonema para marcar uma coisa que antigamente não acha mais. Nós estamos aqui gravando o programa e ninguém nos achava. E nem estaríamos gravando o programa essa hora 8h30 da também. noite atendendo paciente. Atendendo paciente, acabei de sair de lá. Isso quando não nos incomodam em casa, né? Sim. Às vezes o cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, em vez de ter descanso, é incomodado. Né? Tanto faz, ou a mulher incomodando o homem, ou o homem incomodando a mulher. Quer dizer, que é uma coisa que é crônico, o cara vai envelhecer, vai engordar, não vai dormir, vai ficar depressivo, até chegar num ponto em que... Porque a gente não tem mais filho adolescente, porque filho adolescente é pior ainda que cônjuge. Na verdade, assim, eu acho que o bom da vida, né, Ana, é a gente poder se dar conta que está fazendo a coisa errada e poder mudar, que é o que o Vitor vai falar, né? Uma das formas de mudar, eu acho que uma das formas que a gente pode fazer é procurar coisas que nos dão prazer. Tá? No prazer, aí é um ponto importante, né? Porque, naturalmente, para quem tem uma glândula que está competente, está produzindo seus hormônios tranquilamente, jogar um tênis é prazer e pode ajudar a baixar o cortisol. Naquele momento vai exigir um pouco mais. Fazer musculação, mesma coisa. Mas para quem está com essa glândula... Como é? Eu vou fazer um termo aqui, eu vou fazer o seu Flávio atender, ouvir aqui. Está com a glândula esgualepada, como se diz aqui no interior do Rio Grande do Sul, está cansada, fadigada. Isso aí representa mais estresse ainda, mais alarme. Então, apesar de que na cabeça parece uma coisa bacana, para o cérebro, porque a gente libera hormônios positivos, agora a glândula vai imaginar que é mais estresse. Eu estou correndo durante 1 hora, estou segurando o peso, eu queria que ele ficasse descansado. Então volta lá para o negócio. Olha, todos os hormônios são produzidos lá na adrenal. Adrenalina, DHEA, pregnenolona. As pessoas baixam a pregnenolona, falta memória. Baixa a testosterona, baixa a libido, ganha peso, perde músculo, perde osso, qualidade óssea. Baixa a atenção. Progesterona, começa a reter líquido. Baixa a progesterona, desregula, reter líquido. TPM, terrível. Não Cortisol, consegue engravidar. Não consegue engravidar. Engravida, mas não mantém a gravidez. Aldosterona, começa a reter líquido também, começa a fazer mais xixi do que o normal, parece que toma água e vai embora tudo. E no meio aqui, adrenalina, norepinefrina, então começa a ter problema de pressão, aí eu acho que é o sal, diminui o sal, piora a minha pressão, porque essa glândula utiliza muito nutriente. Eu tenho problema postural, às vezes isso tudo não acontece tudo, né, gente? Problema postural. Eu levanto, começo a me sentir tonto, aí acham que é labirintite. DHEA, que é um hormônio que protege os neurônios, além de outras várias funções, protege, é o hormônio mais abundante do corpo, dos sexuais. Tá? Começa a ter queima de neurônio, ou seja, não tem mais comunicação entre alguns neurônios, e aí vai-se a memória. E o neurônio não serve só para memória, obviamente, né, gente? E olha aqui depois. Na sequência, gente,
a pessoa começa a ter desequilíbrio em outros hormônios que não são esses diretos. Por exemplo, aqui na tireoide, eu começo a ter problema para transformar o T4 em T3. O T4 é um pró-hormônio que precisa virar T3 para que o T3 entre no receptor e faça a atividade da tireoide. E aí eu olho para a tireoide, parece estar normal. Se eu não olhar para o T3 e o T3 reverso, parece estar normal, mas não tem nada de normal. E aí a inconformidade da pessoa, porque a pessoa volta para mim. Quando a pessoa começa a ganhar peso, tudo piora. Quem tem hipotireoidismo, por exemplo, também baixa a atividade metabólica, ou seja, o metabolismo desanda, a pessoa ganha mais peso, mesmo fazendo dieta, pior ainda, começa a ficar mais depressiva ainda, com sono durante o dia e com problema de insônia, ou seja, olha a bola de neve. Tudo leva a gente para o buraco. Mas se olhar para a tireoide, por exemplo, ela não está doente, não tem doença acontecendo. E não tendo doença acontecendo, a gente acaba no psiquiatra, a maioria das pessoas, e vai para o antidepressivo. E aí é um problema, porque ela fica com a recaptação de serotonina, a serotonina continua sendo pouco produzida, só que daí tu não deixa ela ir embora com esses remédios antidepressivos, que eu não sou contra, em casos que tem necessidade. Mas nesses casos, onde resolve a base, a causa do problema, que é a adrenal, ou a pessoa entra no antidepressivo, ganha mais peso, daqui a pouquinho está com remédio para dormir, aí não faz o sono ficar reparador, simplesmente ceda a pessoa de noite, e aí vira bola de neve, porque desses dois remédios, a gente começa a ter outros problemas, que são os efeitos colaterais de todos os medicamentos. Muitos deles, por exemplo, diminuem ainda mais a libido. Nos homens, a gente tem até relativamente o que fazer com outro remédio, seria Viagra da vida, ou então Cialis. Na mulher vai fazer o quê? Tem libido. É perder o casamento. Né? Então, independente da idade, né? Isso acontece em todas as idades. Isso somado com o anticoncepcional vai dar diminuição maior ainda da libido. Ainda, perda de mais massa aumento magra. de peso. É. Então, olha, até aqui ficou relativamente simples de entender, né? Ana, então vai ser o nosso parâmetro. Tá, tranquilo. Isso é uma bola de neve que acontece. E infelizmente, se vocês não se ligarem, né, de que isso é fisiológico, é pelo aumento de estresse, e buscarem formas de regular isso, e depois no final a gente fala forma de regular, isso se perde, a gente não consegue mais tratar essa pessoa, ela chega depois tão deprimida por ter usado tantos remédios. E aí entra remédio para emagrecer também, que dá uma desequilibrada na pessoa, piora o sono, né? Não faz emagrecer de forma saudável, porque simplesmente cessa a quantidade de alimentos e a hora que a gente tira isso aí, volta em dobro. E toda vez que você engorda de gordura, não engorda de músculo. Toda vez que emagrece com remédio para emagrecer, a maioria das vezes, 99,9% das vezes, vai perder músculo, que pesa muito mais que a gordura, e gordura. Não sou contra esses remédios. O problema é a gente entrar nesses remédios e não tratar a causa. Seria o equivalente na odontologia de ficar tratando a cárie toda hora e a pessoa dormir todo dia com bala de açúcar na boca. Pô, trata a bala de açúcar, trata a cárie também. Tem que mudar o hábito da dieta. São hábitos, né? Então a gente é uma situação muito comum e preocupante. Preocupante por quê? Porque se a gente não tratar, a pessoa pode se perder. Então vamos continuar nesse raciocínio aí. O que mais acontece? Tá. Vocês viram lá que esses hormônios são produzidos a partir do colesterol, né? Do colesterol, os hormônios sexuais. Quando eu começo a ter desequilíbrio nos meus hormônios sexuais, eu tenho potencialidade de alterar o colesterol. É como se eu tivesse problema numa uma fábrica de cadeira, a cadeira de madeira. Vai começar a sobrar madeira, ou vai faltar. Vai ter algum problema na madeira, porque se eu não estou conseguindo produzir de forma adequada, vai faltar. Uma fábrica de automóvel, se eu não usar as peças direitinho, vai faltar alguma peça. Muitas vezes, então, aí eu já começo a ter uma desordem do colesterol. Se chegar a atingir o T3 da tireoide, que é o hormônio ativo da tireoide, mais problema ainda, porque uma das características do hipotireoidismo da tireoide, quando começa a desandar, é nos avisar aumentando o colesterol. E se esse colesterol, então, não for identificado como não um problema, porque ele não é um problema, ele é uma das soluções. O corpo aumenta por um problema, para nos avisar. E a pessoa, além do antidepressivo, às vezes já entra com o omeprazol junto com problema digestivo, porque o estresse todo alterado altera a digestão.
Entrando com o omeprazol, a pessoa fica com mais dificuldade de digestão dos alimentos. Se o corpo está necessitando de mais nutrientes, não vai digerir direito, vai faltar nutriente. É o desespero do corpo. Olha onde é que a gente pode chegar nisso. Remédio para dormir, remédio para depressão, remédio para emagrecer. Junta tudo isso e ainda enfia um remedinho para colesterol. Aí a coisa se perde, porque o remédio para colesterol também tem possibilidade de piorar a depressão, porque o remédio de colesterol ele impede uma cascata de produção de um monte de coisa no nosso corpo, que entre elas está a coenzima Q10. Essa enzima é fundamental para todas as células do corpo. O nome dela é ubiquinona, né? Ubiquinona porque está em todos os lugares do nosso corpo. Para fabricar energia, a gente precisa dela. Então eu não tenho cortisol para fabricar energia. Eu preciso de açúcar para energia, porque o meu cérebro utiliza açúcar. Então eu preciso de glicose, preciso de açúcar. Aí eu estou tentando restringir através de remédio para emagrecer. Eu não durmo bem, eu não reparo o meu corpo, não descanso. No final das contas, ainda coloco um remédio para colesterol que baixa o coenzima Q10, como é mais conhecida, e aí eu já não fabrico mais energia e eu fico todo remediado. Ou seja, tudo que eu estou tendo por causa de uma glândula, que seria relativamente simples de recuperar, eu não estou tratando só o mais importante. O resto eu estou tudo com hora, só com os efeitos colaterais desse problema. E aí essa bola de neve se aumenta. Por quê? Vou chegar por último aí. Nós temos quanto tempo? Olha, até o intervalo nós temos mais uns 3 minutos. 3 minutos. Eu vou chegar já agora e no final a gente fala sobre tratamentos. Fica mais um bate-papo. Não fica só eu falando aqui. Vocês vão cansar de mim. Existem muitos estudos comprovando, primeiro, que declínios importantes do DHEA, que é aquele hormônio que compensaria o cortisol, não deixaria ele danificar os dendritos, que são as comunicações entre os neurônios. Declínios progressivos de DHEA aumentam as chances de câncer. Declínios abruptos de colesterol aumentam as chances de câncer. Cortisol ruim, desequilibrado, você sabe, pessoas estressadas, não acontece direto, um casal morre alguém de câncer, daqui a pouquinho o outro desenvolve um câncer também e morre. Cortisol, alteração de cortisol. A alteração de cortisol faz com que o nosso intestino não fique bom, apesar de, mesmo que pareça para a gente que está tudo bem. Intestino não bom não absorve o que tem que absorver. Falta substrato para produzir serotonina, falta substrato para defender o nosso corpo. O nosso corpo começa a ter que escolher o que ele vai fazer. E aí começa a deixar passar a célula tumoral, que a gente forma várias ao longo da vida. Começa a desequilibrar a nossa digestão e aí todos os outros hormônios sexuais e o desequilíbrio dos hormônios pode também propiciar esse aumento de chance de câncer. Então vocês viram toda a relação aí? Como é que a gente chega do simples estresse ao câncer? Deu para entender legal? Tranquilo. Faz todo sentido, né? A imunidade vai para baixo, né? Sim. Não tem as pessoas que têm herpes, por exemplo, começa tem a ter estresse herpes com frequência, né? Ele começa a ter infecções de repetição. A probabilidade dele ter uma doença maligna aumenta, porque o sistema de defesa do corpo dele se alterou. Eu tenho uma imagem com defesa. De como a gente desestressa? Ah, não, tô guardando pro final. Último, né? Até porque mostra ali, mostra o computador aí, gente. Olha lá, estresse crônico, problema de cortisol, catecolaminas, isso aí para quem é da área vai entender, ou era para entender, isso é bioquímica. Aumenta resfriado, aumenta vírus de influenza, aumenta infecções virais, aumenta a herpes simples. Então a imunidade celular e a humoral estão prejudicadas. E aqui um sistema de alarme, aumentando as nossas doenças autoimunes, ou seja, não tem a pessoa que estava tudo bem, muito bem, de repente tem um grande estresse e aí desencadeia aquilo que já estava lá dentro, ou seja, expressa geneticamente aquilo que já estava dentro e que só seria expressado se tivesse um gatilho. E o estresse é um baita de um gatilho para várias doenças, desde o câncer até doenças autoimunes. Por que o Vitor começou falando no estresse, Ana? Porque a gente pega muito frequente isso na clínica, e é uma coisa que cada vez aumentou mais. O paciente estressado é o paciente que ele chega completamente descompensado. E muitas vezes é aquele paciente que vai ter um mau resultado cirúrgico, um mau resultado odontológico,
ele chega tomando pencas de remédio, né? Eu já cansei de ver o Lair Ribeiro, ele diz assim, deixa eu ver a lista do que está tomando. Não, para tudo. Joga tudo fora, espera um pouquinho, né? Quer dizer, estão tratando todos os sintomas e todas as complicações, que o mais simples seria o quê? Começar tratando o estresse, que não é tão simples. Claro, muitas vezes o estresse a gente não consegue sair dele, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem que tomar um choque para poder mudar ou fazer uma mudança de vida. Mas vamos para o último bloco, a gente vai fazer um intervalinho, no último bloco a gente continua, como é que a gente pode driblar isso, tá? Já voltamos. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Então, a gente falou sobre muitas coisas e o principal foi o estresse. Agora eu vou mostrar um videozinho como é que eu faço para me desestressar. Inclusive, isso vai em agradecimento, porque assim, ó, eu tive a chance de ganhar uma passagem para os Estados Unidos dos filhos. A gente fica velho, começa a ficar uma maravilha, né? Porque os filhos começam a presentear a gente com o que a gente presenteava eles. Pai que merece também, né, Vitor? Tem que dizer que... E eu tive a chance, acho que dá para colocar aí agora, tá? Eu tive a chance de, nos Estados Unidos, pessoal, olha aqui, ó. Aí sou eu, treinando na academia do Lyoto Machida, nosso paciente do Vitor, e ali sou eu com o irmão dele, o Shinzo. Me receberam de braços abertos, o Lyoto já tinha treinado, ficou até o fim do treinamento, ficou 1h30. Olha, pena que tá dando uma trancadinha, porque é bem rápido, ele é bem violento, viu? Ele é bem bravo. O velhinho né, bate direitinho, olha aqui, ó. Dá para botar o vídeo direito de novo ali, ó. E aqui tá uma foto, olha ali, ó. Minha com o Lyoto, com o Shinzo e o velhinho aí no meio. Quer dizer, para quem treina artes marciais desde os 13 anos de idade, isso aí vamos comparar para quem gosta de Fórmula 1, é sentar no cockpit junto com o Ayrton Senna, né? Ou com alguém parecido, tá? Então, eu até filmei porque assim, ó, eu falei, Lyoto, eu vou mostrar no nosso programa, que tem uma audiência boa e fica gravado e é visto no Brasil todo, até em agradecimento pela oportunidade. Quando eu liguei para ele para pedir, olha, Lyoto, como é que eu faço para comprar um kimono importado, um kimono japonês e tal?
ele me ligou em seguida e me disse assim, inclusive nós vamos treinar na academia. O horário é às 8. Eu enchi o saco da família inteira, eu cheguei às 6. Falei, essa chance eu não vou perder. Né? Vai que deu um problema, que eu sei que em Los Angeles o trânsito é pesado, vai que deu um azar e eu não consiga chegar. Então, às 6 horas eu estava lá. Então, muito obrigado assim pela atenção. É uma pessoa simpaticíssima, ele e a família. Não tenho palavras para agradecer. Samurai, né? É um samurai. Lutador de MMA que foge. Não, hoje em dia eles estão bem diferentes. Mas ele é um cara diferenciado. É diferenciado. O paciente que segue direitinho a alimentação, é um troço impressionante. Inclusive, mas, assim, a gente ficou conversando sobre isso depois. Né? Eu vou ter que falar que isso diminui o estresse é sacanagem. Bom, para quem claro tem a glândula normal, né? Para quem tem a glândula normal. É uma forma de descarregar. Mas olha, ele voltou numa alegria dessa luta que deve ter desestressado ele. Do treino. Sei, mas eu tô ouvindo. Do treino. Aliás, qualquer cidadão que chega do lado dele na academia, eu mostro isso aí. Ele sem mostra. dúvida. Isso desestressou muito ele. Sim, ele é desesperado para mostrar para vocês aí. Agora que ele tá solteiro, soltinho, ele quer mostrar que é lutador, então, que não sei o quê. Não, lutador não. É que a isso, gente dá uma ênfase. Hoje, por exemplo, eu e o Vitor, nós fomos treinar Muay Thai, né? O Vitor é companheirão, ele está sempre junto, a gente vai para academia junto, nós viajamos juntos. Eu tenho 4 filhos, dos 4 filhos, o que anda o tempo inteiro comigo, que trabalha o tempo inteiro é o Vitor, né? Então a gente gosta igual dos 4, mas quem gosta, tem os mesmos gostos que eu, é o Vitor. Então nós estamos sempre juntos, na academia treinando, a gente faz as viagens e gosta dos mesmos programas, de ver os mesmos shows, né? De fazer os mesmos esportes. Então, isso para mim é um privilégio. Tem algumas coisas que a gente não gosta da mesma coisa e não vou comentar sobre isso. Ele tem um gostinho um pouquinho mais refinado. Vamos dizer assim que para algumas coisas... Estamos tentando aprimorar. Olha, por favor. Vamos falar então assim de formas práticas, primeiro práticas e depois um pouco mais complexas de ajudar nessa toda essa questão que a gente comentou aí. Primeiro então, gente. Começou a se estressar demais, olha, estresse crônico de novo, lá eu já mostrei para vocês, né? Cortisol, catecolaminas, daí aumenta a imunidade celular, piora a imunidade humoral também. A reação de alarme, que eu mostrei para vocês aqui em cima, tá? Olha lá, hipotálamo, hipófise suprarrenal. Suprarrenal é adrenal, que eu falei para vocês, tá? Que é onde o epicentro dos problemas todos, e aí é onde a gente vai ter problemas, né? Bom, quem não é da área, entendam que se a gente tem a alteração de interleucinas, a gente tem um processo inflamatório aumentado. Né? Pode tirar dali que agora eu tenho que explicar aqui para vocês. Então, gente, até por isso também os aumentos de casos de câncer. Né? Primeira coisa, identificou que está com excesso de estresse? Uma vez eu dei uma entrevista com uma psicóloga sobre isso. Ela falou sobre burnout syndrome, né? Que às vezes pode ter relação com isso, tem relação. Ela falou assim, não, tem que tirar a pessoa do seu trabalho. Eu falei, legal, se desse, né? Seria, assim, férias, né? Como é que tu vai fazer isso? Ir lá conversar com o patrão, de alguém que trabalha de algum, e falar, olha, ele está muito estressado. O cara vai falar assim, e também tô. Tá todo mundo passando por isso, né? Eu, por exemplo, se eu estiver estressado e tu me tirar do trabalho, tô ferrada, porque eu não ganho nada. Tem que pagar nas contas. Vai piorar muito mais o meu estresse. Então, assim, atividade física são interessantes, né? Assim como a luta e tal, mas quando ainda está respondendo, né? Quando começa a cair a energia, bom, quando está muito alta, a única coisa que tem para fazer, feliz ou infelizmente, é meditação, yoga, ou seja, é parar, é ter mais contato com a natureza, com a família, acalmar. Se já fugiu do controle, a pessoa não tem tempo, não sei lá, bom, começou a cair a energia, vamos tentar recuperar a energia, é poupar a sua energia. Mantenha a atividade física, que é boa de manter, não espere emagrecer com ela, não espere dobrar a atividade física, que só vai piora lesões, é mais fácil se lesionar, não tem como, gente. Então começa a passar atividades físicas mais para os momentos do dia, de manhã, de tarde, não faça à noite, que vai piorar ainda mais essa curva de cortisol, vai piorar ainda mais a qualidade do sono. E se chegar ao ponto de jogar a toalha, se tiver condição, procure um nutricionista funcional, bem bom. Esse é o primeiro passo, porque é evitar entrar no antidepressivo, no remédio para dormir e no remédio para emagrecer. Porque uma boa alimentação aí
com bastante complexo B, porque essa glândula utiliza muito complexo B, essa glândula utiliza muito sódio, por exemplo. Utiliza a maior concentração de vitamina C do nosso corpo está nessa glândula. Não por acaso a gente associa às vezes a vitamina C com imunidade. Não, a gente está alimentando bem essa glândula, se ela tiver com problema, a gente tem aumento da imunidade. Então, uma boa alimentação seria o primeiro passo. Não simplesmente restringir a alimentação para emagrecer. Não pensa a princípio em emagrecer só em coisas pontuais e curtas. Pensa a longo prazo. Tem que recuperar essa glândula, repouso, boa alimentação, boa hidratação, tem que tomar muita água. Não pode excluir o sal da alimentação nesse momento de maneira alguma, principalmente se a gente pensar no sal bom, né, que é o sal integral, é o sal marinho, é o sal do Himalaia, o rosa. Cuidado com o sal do Himalaia, que está cheio de falsificado no mercado aí. Tá? Então, barato não adianta, a granel também não adianta. Ou o sal do Havaí, ou o sal, qualquer um que seja, flor de sal. Tem o sal cinza. Tudo que é sal integral, o sal do mar não sei aonde, o sal integral, a pedra é boa. A gente precisa daqueles nutrientes, tem muito nutriente ali dentro. Não dá para pegar sal de cozinha, que só tem sódio, né? NaCl, só sódio e cloro. E o processo para chegar nesse refinamento, então, usa um monte de aditivos químicos. Qual é a diferença do sal cinza para o sal rosa? Não, mas todos os sais integrais, eles têm mais ou menos a mesma qualidade. Tá. Né? E não precisa usar um processo de refinamento, que utilizado no sal branquinho aquele, que é um refinamento que vai amônio, vai um monte de coisa. Então, primeiro isso aí, alimentação, atividade física, manter. Tá. Agora, segundo, o que a gente faz daí efetivamente, e aí pode ser feito suplementação também. Né? Nesses casos, a pessoa não tem tempo, e não tem como, hoje em dia ter tempo é muito difícil também, né? Não tem como nutrir bem essa glândula, principalmente essa glândula, né? Então a gente pode aí entrar com algumas suplementações como vitamina C mesmo, como o complexo B, que é muito importante. Verificar se está acontecendo bem essa digestão. Essa digestão não acontecer de aminoácidos, a gente também falta aminoácidos para o nosso corpo. Se não acontecer a digestão boa das gorduras, faltam gorduras para os nossos corpos. E aí precisa que o estômago esteja bem, né? Bem ácido. Então, se ele não tiver acidez suficiente, ele não consegue digerir esses alimentos. Como é que você identifica se ele está bem ácido? Quando come e digere bem. Quando come e logo depois da comida começa o refluxo, começa a arder, não é excesso de ácido, é falta de ácido nesses casos, que é muito comum quando acontece esse desequilíbrio. A não ser quando você, eu estou no meio do dia, não comi nada, estou com aquela queimação, daí tudo bem. Agora, se comeu e não digeriu, é porque não tem acidez suficiente, não abre aquela válvula lá embaixo, não deixa a comida sair. E a comida começa a refluir. E o pessoal faz o quê? Aumenta mais o pH ainda. Remedia o problema. O cara vai ter mais ainda problema, vai ter mais problema de absorção. Absorção. Só que o problema é que essa comida, então, e esse bolo lá no estômago, que não está muito ácido, ele é muito ácido para o esôfago, que está aqui em cima. Se ele refluir aqui, ele vai queimar. Agora, no momento que a gente alcaliniza tudo, ele reflui e a gente não sente mais nada, porque daí fica na alcalinidade do esôfago. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque se eu tiver falta de acidez, eu não consigo, por exemplo, metilar a vitamina B12, que é fundamental no processo da depressão também, né? Do câncer também. Então, primeiro, faz essas coisas mais práticas. Como que a gente, quando chega ao médico, como a gente faz? A forma de a gente fazer é identificar aí esses desvios hormonais. No caso de problemas, aí não está aqui não, gente, mas eu vou achar lá para vocês. Ó, esses desvios hormonais, né? Vamos pegar, foi muito para cá e pouco para cá. Então, os androgênios, estrógenos, a gente tem como corrigir diretamente eles, as gônadas. A gente tem como fazer o balanço. Olha aqui, onde é que fica a adrenal? Lá, a suprarrenal, a supra-rim, né? Está lá a adrenal. Olha o eixo direto com o cortisol aqui. Então, a gente usa tanto de coisas de fora para dentro, a pessoa mudar seus hábitos de vida, se alimentar melhor, fazer atividade da forma adequada, recuperar a qualidade do sono. Isso a gente pode usar alguns nutrientes, como por exemplo 5-hidroxitriptofano, que é um precursor de serotonina e é precursor também de melatonina na falta de luz. Então isso pode ser usado durante o dia para ajudar na produção de serotonina, durante a noite para ajudar na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e é o nutriente que tem dentro do chocolate, de algumas verduras. Só que a gente pode estratificar isso, né? E lá nos Estados Unidos se compra isso em qualquer lugar. Pode tomar uma cápsula, pode usar o que tem dentro do chá verde, por exemplo, que é a L-tianina, ajuda na produção de serotonina. E quando a gente junta a ação desses com magnésio, por exemplo, de noite que dá sono, a gente tem o efeito do remédio sem ter remédio.
estimulando o corpo a produzir isso. Bioquímica, né? Pura, fisiologia, mas não entrando na medicação, é melhor. Se a gente puder evitar entrar num remédio que pode gerar dependência, melhor. E não só isso, fazer com que o nosso corpo produza aquilo que é importante para ele. Porque no momento que eu uso um remédio para dormir, eu não estou necessariamente estimulando melatonina. E aí tem diversos estudos mostrando que diminuição de melatonina aumenta de peso. Aliás, remédio para dormir, via de regra, é um ansiolítico, né? O pessoal fala muito quando a gente usa uma medicação, diz assim, mas isso aí não está na bula, é o que a gente chama de off-label. Pois é, quem está prescrevendo remédio para dormir está fazendo um off-label, porque o remédio é um ansiolítico, na verdade, na grande maioria, né? Mas daí pode, gozado, né? Porque daí a multinacional vendeu para o médico a ideia e o médico acha que aquilo ali está certo. Só isso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente é criticado por usar determinada medicação, porque assim, mas isso aí a Anvisa liberou para outro motivo. Sim, mas o ansiolítico também. E esses benzodiazepínicos são ansiolíticos. O uso dele para dormir é off-label. Tá? Então, de preferência, o que o Vitor está falando, a gente procura não usar remédio. Existem indicações de usar remédio. Mas se tu puder, antes de usar o remédio, se tu puder compensar o paciente bioquimicamente com o que é natural, por que não? Né? Sim, evita, né? E aí, se houverem também distúrbios lá, de desregulação da produção do T3, que eu mostrei para vocês já, que é o hormônio da tireoide, a gente pode corrigir isso só dando nutrientes, por exemplo, ou entrando com o T3, ou entrando com o T4, né? Pode mostrar de novo ali, olha tudo ali, tem um resumo, gente. Olha, a fadiga adrenal, que é o cansaço dessa glândula, é diferente do eustress ou distress, que o eustress seria o estresse bom, o distress ruim, que aí vira tudo a mesma coisa. Resistência insulínica, diminuição da serotonina, diminuição dos hormônios esteroidais, problemas no eixo da tireoide, ou seja, diminui a conversão de T4 em T3, diminuição da melatonina. E aí os efeitos são fadiga, depressão, ganho de peso, compulsão alimentar, perda de músculo, insônia, diminuição de libido, e aí vai para frente, em diante. Tá? Então, gente, isso tudo, dá para ser corrigido tanto na alimentação, como suplementando, ou na necessidade com medicações. Tá? A maioria das pessoas com um pouco mais de idade, ela já tem uma dificuldade de recuperar essa adrenal, né, de forma plena. Ela vai ficar com aquele cansaço, aquela fadiga, com dores. Então aí, nesses casos, olha lá como a gente normalmente, isso é um estudo, isso aí é para pararem de encher o saco quando a gente dá o cortisol e aí os médicos ficam entulhando o paciente de dúvidas. Está aqui um estudo mostrando qual é a forma isomolecular do nosso cortisol. É a hidrocortisona, só que em baixíssimas doses. Isso não tem para vender em farmácia, 5 mg, 10 mg, isso aí está cheio de estudo sobre fadiga, exaustão da glândula adrenal. Isso tira a pessoa, vocês não fazem ideia, do inferno, eu estou dizendo por experiência própria, do inferno ao céu novamente. Não é milagre, é simples, a pessoa começa a acordar melhor, começa a ter mais energia durante o dia, necessitar menos de cafeína, porque o café é como se tu tivesse o cavalo cansado, dá-lhe relho no cavalo para andar. Você dá-lhe rede na adrenal para funcionar. Não é esse o caminho nesse momento. Muito menos tomar esses termogênicos. Porque daí eu depleto a glândula de vez mesmo e fico na dependência dela e nunca vou melhorar. Então, são formas não naturais, porque a gente precisa usar suplementos, para recuperar aí a pessoa, nos casos que for necessário, tirar ela da lama. E quando ela começa a conseguir fazer as atividades novamente, de forma assim, agora eu voltei, hoje eu mesmo atendi uma menina que trouxe a família inteira. Ela veio lá do Paraná, vieram em 4. Tá? Por quê? Porque eu tirei ela, não é mágica, é simples, ela estava fadigada. Eu falei assim, mas a minha vida mudou, eu quero que mude do meu marido, É simples, desde que a gente pense primeiro no corpo, não tem problema em pensar em remédio, mas primeiro vamos organizar, botar a ordem na casa, como eu digo, para posteriormente, aí, se houver a necessidade. Agora, o que é muito importante? A pessoa mudar seus hábitos. São hábitos de vida, porque essa seria a oportunidade de você entender que passei dos meus limites. Eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar a minha vida. Eu não tenho como trabalhar das 6 da manhã até a meia-noite, meu corpo não vai aguentar. Então eu vou ter um tempo de respirar, mas ou eu mudo minha vida, meus hábitos de vida, ou então eu vou acabar precisando de mais dose e eu nunca vou recuperar essa adrenal novamente, e nem meu sistema neuroendócrino.
E a gente tem recebido, Ana, muita mulher hoje em dia com esse problema. Por quê? Porque a mulher, na verdade, ela, assim, ela ingressou, né, no ambiente de trabalho masculino, dividindo e competindo igual, só que afora a competição, que para ela é um pouco mais cruel ainda hoje, porque tem a casa, os filhos, ainda tem a casa, os filhos, exatamente quando chega em casa. Então, se uma das formas de corrigir isso é poder descansar, você imagina que ela trabalhou o dia inteiro, ela chega em casa, ela tem os filhos para atender, ela tem o marido para atender, ela tem a casa para cuidar. Não acaba? Não acaba. Tem o cabelo, tem a unha. Não acaba. Para a mulher não então, acaba. Não descansa nunca, né? Então, para dormir em casos mais... Bom, a gente não pode falar disso aí, mas tem suplementos que se compram fora do Brasil, que são miméticos, são semelhantes aos nossos hormônios para dormir. Tudo que eu puder usar, eu não sou contra a medicação, mas tudo que eu puder usar de semelhança ao meu corpo, se eu puder usar vitamina C e resolver herpes, por exemplo, pô, maravilha, não preciso usar os remédios de herpes, são medicações. Então, é tentar organizar primeiro o corpo. Pensa, então, esses passos que eu disse para vocês, né? Primeiro, mas saibam que isso é natural de acontecer quando a gente utiliza demais o nosso corpo. Vitor, não tem como te agradecer, estava excelente. Vamos marcar vários mais, porque eu sei que o assunto falta tempo, né? E as pessoas querem ouvir mais, e a gente vai marcar mais. Se ficou alguma dúvida, a gente passa o site para você, www.programavivamais.com.br. Mande as suas dúvidas. Tenho certeza que deve ter ficado assuntos que você gostaria de saber mais, perguntas. Claro que para mim não deve ter ficado dúvidas, porque eu estou sempre me consultando, eles são meus médicos, né? Eles cuidam de mim, então essas explicações eu já tive. Talvez por isso eu não tenha tido tanta dúvida no meio do caminho, né? Mas pode ter ficado para você. Então, entre lá, escreva no Fale Conosco, a gente vai responder as dúvidas para vocês, tá bom? E a gente vai trazer o Vitor muitas vezes. Obrigado, Vicky, por estar conosco. E a gente se encontra na próxima semana. Até lá.